Nossa. Nós somos direcionados pela nossa emoção muito mais do que a gente pensa ser, ou do que a gente gostaria de ser. E o ciclo de recompensas alimentado pelas redes agrava isso. O pessoal aposta no sensacionalismo, no escândalo e no radicalismo porque funciona. Tem muita gente que só existe nesse esquema. Acho que foi uma indireta pra gente, hein, pessoal? Chegou o momento. Zigriguidum, 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 dum, zigriguidum. Pelo amor de Deus, velho. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, Não. inscreve no canal, que fez 50 dias na vídeo com seus amigos. Tem uma reflexão que eu tô formulando aos poucos desde o começo da invasão da Ucrânia, que fez 50 dias na semana passada, e que eu queria compartilhar com vocês. Hoje a gente vai longe, mas me acompanhem e digam o que vocês acham. É uma conjectura, algo pra gente pensar juntos. Nós conversamos muito sobre a dinâmica das redes sociais. Vocês sabem, todas as redes querem maximizar o nosso tempo nelas. As redes sociais são empresas. Quanto mais tempo a gente passa numa rede social, mais anúncio a gente vê e a gente pode ser influenciado por esses anúncios. Com isso, a empresa ganha dinheiro. Além desse aspecto mercadológico mais simples, ter a atenção de muitas pessoas traz um valor enorme e intangível para essas companhias, o seu tempo. Por isso já ficou claro que os algoritmos nos conduzem para conteúdos mais emocionais. Aliás, nós mesmos nos conduzimos para conteúdos mais emocionais. Afinal... Nossa, velho. Eu queria tentar entender o que é um conteúdo emocional. Tipo, percebe aqui como se fosse uma dicotomia que pontua essas informações ligadas à radicalidade como algo ruim. Por que as pessoas são levadas à emoção? Por que elas são conquistadas por isso? Porque a gente é humano, né, bicho? E há um espaço de querer sentir alguma coisa. Enfim, né? Não vai falar, por exemplo, que esses conteúdos emocionais... essa dicotomia, emoção e razão, é um negócio que não faz sentido, velho. Isso é uma parada meio iluminista, meio racionalista, que dissocia duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. Não tem como você ser absolutamente racional e absolutamente emocional. São duas coisas que operam de forma dialética. Essa racionalidade, ela é guiada, sim, por aspectos emocionais. Ela é guiada. Ela é guiada sobre o tipo de projeto de sociedade que você quer, sobre o tipo de mundo que você quer ver, sobre o tipo de tempo que você quer ver presente. Não é uma mera racionalidade. Não é matemática. Política não é matemática, tá ligado? Política não é um jogo de soma zero. Toda vez isso, essa dicotomia inexistente. Para aí poder criticar a galera que propõe um projeto de sociedade radical. Que propõe um tipo de sociedade que visa emancipar a humanidade. Para falar que não, a gente que é racional, a gente não quer toda essa emoção na nossa análise. Os conteúdos que a gente recebe são emocionais. Como assim emocionais, velho? São conteúdos que visam questionar a ordem. E é claro, e isso é produto das contradições da sociedade. Porque quanto mais as contradições elas vão se alavancando, menos as pessoas vão conseguir observar com uma certa neutralidade o ambiente que elas estão vendo, como se fosse possível ter neutralidade, né? Não, elas olham sempre a partir da lente da ideologia dominante. Mas elas aderem a esses processos, porque elas estão inseridas na ideologia dominante, e elas vão querer soluções para essas contradições. Só que a politização, nesse sentido, de novo, né, ela é muito importante porque ela permite com que a gente olhe, a partir da lente do materialismo, da materialidade, quais que são as relações que estão sendo dadas aí, que são as relações de exploração da força de trabalho, do consumismo, de tudo que é ligado ao capitalismo. E aí, se você não tem essa politização, as pessoas vão continuar emocionais. Só que se elas estão despolitizadas, elas vão se emocionalizar, por assim dizer, para a ideologia que já é a dominante. E aí vão apoiar um projeto como o bolsonarismo. E exato, esse discurso de como se as pessoas fossem imbecilizadas, de não conseguirem pensar porque a gente é atraído pelo discurso emocional. Nossa, velho, é muito zoado, é muito zoado. Não, a gente interage mais com esses conteúdos passando a mensagem pro algoritmo. Sejam eles revoltantes, sejam eles vídeos fofos de gatinho ou cachorro. A faceta mais perigosa desse sistema é a disseminação de opiniões radicais que, por emocionarem muita gente, seja pelo amor, seja pelo ódio, acabam chegando em ainda mais pessoas. E a gente tem discutido o problema da construção de realidades paralelas, de gente se posicionando na política ou em qualquer assunto a partir de informações falsas, de mentiras. A partir dessa dinâmica, a nossa percepção... Mas quais informações falsas e quais mentiras, né? Porque veja, uma coisa é a gente pensar que tem muitos conteúdos como o Brasil Paralelo que produzem uma fabricação histórica, narrativa, que é absolutamente falsa. Pega as fontes, que pega as coisas e distorcem de uma forma, como as obras do Narlock, por exemplo, e aí você cria realmente um conjunto de informações que não condiz com uma análise histórica, que não condiz com uma análise da realidade.
Outra coisa é você dizer que existem historiadores, produtores de conteúdo, pessoas que estão ressignificando a história do socialismo real para que a gente possa fazer uma análise que seja ética e honesta. E a partir dessa análise ética e honesta, a gente pensar que tipo de sociedade a gente quer. Porque esse radicalismo como uma ideia ruim vai depender muito de que tipo de projeto você está pensando em construir. Você vai falar que o Brasil Paralelo produz, a falsificação histórica que é aquilo, é a mesma coisa do que uma revisão da historiografia sobre a União Soviética? É a mesma coisa? Não, velho. Não. Fora que você acaba, invariavelmente, aceitando ou sendo mais tolerante com o tipo de produção que o Brasil Paralelo faz. E a gente tem que ser terminantemente contra. E a luta social é movida a ódio. É movida a ódio. Mas é movida também à politização desse ódio. Na Revolução Francesa, na Revolução Russa, na Revolução Haitiana, a galera tava racionalizando. A galera tava pensando de maneira neutra. Sacanagem, velho. Sabe, não, é um negócio que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender de onde que vem essa asepsia, sabe? Essa ideia quase de uma limpeza do pensamento que valoriza nessa ultra-racionalidade a saída dos nossos problemas. Bom, essa racionalidade toda vai levar a gente sempre a aderir à ideologia dominante, né? Porque a ideologia dominante continua agindo. A gente querendo ou não. Mas quando a gente nasce subjetivado no sistema capitalista, a gente invariavelmente, se a gente não tem intervenções, a gente reproduz essa lógica. A gente querendo ou não. Não se deparar com isso, de que essa tomada emocional, ela já acontece, independente da rede social, independente do momento político, ela já acontece. Nas contradições, elas se tornam exacerbadas. Tá ligado? Elas se tornam mais à flor da pele. E essas contradições aparecem como produtos sociais. Mas vai falar que isso não acontece? Que agora a gente recebe? Do mundo acaba se alterando. Cada um de nós opera sob um viés de disponibilidade. O que é isso, Gabi? Essa expressão significa que a gente pressupõe que o que a gente mais vê todos os dias é o que mais existe por aí. Logo, se eu só vejo treta e radicalismo, a maioria das pessoas deve ser radical e deve estar nos extremos. Então, quanto mais a coisa está disponível pra gente, mais a gente pressupõe que ela aconteça com frequência. Então, sei lá, se eu vejo muita notícia sobre acidente de avião, eu pressuponho que acidentes de avião aconteçam muito. Não, peraí. Olha só, ela tá pegando um contexto de análise social, que é, quando a gente olha para a materialidade do que existe nas contradições do capitalismo, há mais radicalidade em curso, porque as contradições estão se acumulando. E, de fato, mais pessoas têm se tornado radicalizadas, tanto para a extrema-direita, quanto para os comunistas, para os anarquistas, para os socialistas. Isso é um fato, porque isso está condicionado pela forma como as contradições se elaboram dentro do tempo presente. E a tendência, é claro, é que esse tipo de circulação faça com que essa informação corra de maneira mais acelerada. Você querer comparar isso com um lugar que vincula muito o acidente de avião. Agora eu pergunto, quantos acidentes de avião acontecem por ano? Quantos acidentes aéreos acontecem por ano? Fazer essa comparação de uma contradição social tá ligada constantemente ao meio que a gente está inserido, com um acidente, para falar de princípio de disponibilidade, é uma comparação muito ruim e que não parte de um mesmo contexto, não parte de um mesmo ponto referencial. Exatamente, ela está comparando abacaxi com placa tectônica. É uma comparação que não tem sentido, não tem o menor sentido. Mas isso não é verdade. Se eu vejo mais notícias trágicas, eu pressuponho que o número de tragédias tenha aumentado ao longo dos anos. E não necessariamente isso é verdade. A gente precisaria discutir a área e tudo mais. Se eu vejo nas redes mais radicalismo e intolerância, eu pressuponho que a grande maioria das pessoas é radical, polarizada e intolerante. Fora que tá presumindo essa ideia, né? Eu olho a rede social e eu vou tirar uma conclusão a partir daquilo que eu vejo, ignorando que esses sujeitos não conseguem observar a materialidade das coisas. Como se a pessoa fosse uma esponja, né? Ela pega e fica, tem muito radicalidade. Mano, qual é, velho? Qual é? Que tipo de lógica é essa? Que você não tá levando em consideração que a pessoa tá olhando a própria materialidade do mundo ao redor. Nossa, o que é isso, mano? Mas isso não necessariamente é verdade. Quer dizer, isso não é verdade. Fica comigo. Não. A consolidação do bolsonarismo, do capitalismo fascista do qual ele representa, a consolidação ideológica desse grupo, que tá crescendo de novo, e também o crescimento dos movimentos sociais de caráter radical, não é um sinal disso. Não. Se aquilo que é mais emocional e radical seduz pelos afetos, a galera mais moderada, que pede uma reflexão mais ponderada, muitas vezes flopa. Não é reflexão ponderada, velho. Primeiro, né? Teoria da ferradura total, querendo equiparar a radicalidade de um cara que é abertamente um nazi, que é a institucionalidade governamental que a gente tem, com um projeto de emancipação humana. Primeiro ponto, assim, sepulcral desse argumento, que é comparar essas duas coisas com uma coisa só. Primeira coisa. Segunda coisa, dizendo que o centro, né, faz uma análise mais ponderada. Mas ponderada baseada em quê? Ponderada pra quem? Ponderada pra quem tem fome? Não, né? Aí parece que a coisa muda um pouco de figura. Não é à toa que as pessoas usam manchetes sensacionalistas. Elas usam porque funciona. Não é à toa que a gente vê o pessoal comentando no Twitter uma decisão do STF de 20 páginas 5 minutos depois dela sair. O pessoal faz isso porque funciona.
Tá todo mundo ansioso. No fim, se você decidir ler a decisão antes, para realmente saber o que você tá falando, podem acusar o seu conteúdo de ser velho, entendeu? Você não performa tão bem. Eu sei que dito assim pode parecer obviamente absurdo, mas acreditem, nós somos direcionados pela nossa emoção muito mais do que a gente pensa ser, ou do que a gente gostaria de ser. E o ciclo de recompensas alimentado pelas redes agrava isso. De novo, o pessoal aposta no sensacionalismo, no escândalo e no radicalismo porque funciona. Não é só porque funciona, né? Claro que existe uma dinâmica discursiva que mostra que isso tem uma funcionalidade. Isso tem razão, né? Isso realmente atrai mais pessoas. Mas a verdadeira pergunta é, por que isso atrai mais pessoas? Essa é a pergunta, velho. Por que isso atrai mais pessoas? Porque as pessoas são burras? Porque elas são irracionais? Isso atrai as pessoas porque as pessoas estão cansadas. Porque as contradições que existem no mundo se acumulam pedra sobre pedra. E falar, ah não, esse conteúdo velho. Ô chat, vocês já acusaram o conteúdo de alguém de ser velho? Para, velho, para. Tem muita gente que só existe nesse esquema. E preciso dizer, culpa também, se não principalmente, de quem consome esse tipo de conteúdo. E aqui o meu chamado é pra Culpa de quem consome o conteúdo, ouviu? Culpa aí é tua, jovem. a gente pensar se a gente consome esse tipo de conteúdo sem perceber, se a gente engaja mais com ele sem perceber. Porque se você tem consciência disso e faz isso deliberadamente porque você quer viralizar um conteúdo mais sensacionalista, mais afetivo e tudo mais, até tudo bem. Agora, se você tá sendo levado, pra mim isso é um problema. Por isso que eu falo, um pouco menos de emoção, mais razão, mais consciência do que tá acontecendo. Mas vamos... Como se a consciência, de novo, fosse uma asepsia, uma dicotomia entre razão e emoção. Você tá sendo levado. Velho, sério, tem certas coisas que é difícil, sabe? É difícil você ouvir uma parada dessa e ficar impassível. Vamos voltar aos moderados? Você aparece nas redes com uma opinião pensada, serena, refletida e o conteúdo flopa. Não performa bem. E aí a pessoa vai murchando, para de falar. Afinal, ninguém quer se expor e parecer um fracassado, sabe? Com isso, mesmo uma pessoa que gostaria de consumir esse conteúdo mais moderado, menos emocional, não tão sensacionalista, não tão manchete, também não consegue muito chegar a ele, porque ele não vai aparecer nos feeds. Mas ele não aparece nos feeds por quê? Ele aparece nos feeds, né? Bastante, né? Esse conteúdo aparece nos feeds. A BBC aparece nos feeds. O UOL aparece nos feeds. Mas nunca fala qual conteúdo que é. O que é um conteúdo moderado? O que é um conteúdo moderado? E como você vai flopar, velho? O flow não é nem moderado, né? A gente pode falar, tem essa paginação de moderado, igual esse canal, igual vários outros canais, tem essa paginação de moderação. E flopa? Flopa onde, velho? Só tem milhões de inscritos, milhões de seguidores e flopa. O que flopa é o discurso da esquerda radical. Isso flopa. O que não flopa também são os conteúdos de extrema direita, porque eles são pagos pra estarem nas primeiras páginas de feed. Propaganda do Brasil Paralelo, Primo Rico, dessa galera toda aparece nos meus vídeos. Nos meus vídeos, no vídeo da galera de extrema esquerda. Tá brincando, mano? O que é um pensamento moderado, racional? E que é isso, velho? Pra quem? O quê? Como se a análise histórica fosse passível de neutralidade, de uma ponderação absoluta, que não leve em consideração as contradições, que não leve em consideração a materialidade de como as pessoas estão vivendo. Cara, eu fico indignado com um negócio desse, cara. Indignado. Essa dinâmica silencia a moderação. E não só ela, mas o ataque direto também. A moderação e o centro se envergonharam com medo de serem chamados de em cima do muro, o de isentão. E eu não tô falando aqui que não existam os em cima do muro ou os isentões. Eles existem, claro. Mas até eu, que publiquei no ano passado 170 vídeos sobre política, com a minha opinião sobre temas diversos, já fui chamada de isentona por decidir como estratégia não me rotular, ou por não encampar a cartilha de determinados grupos. É aquela coisa, né? Não tem esse lance de não se identificar. Desculpa, isso não existe. Não existe essa ideia de, não, eu não vou me rotular. Quando você não se rotula, adivinha, você está se rotulando. Você está se rotulando sem saber, porque você está reproduzindo a lógica da ideologia dominante. Porque não existe vácuo, nem de poder e nem de ideia. Não tem um vazio absoluto, uma análise absoluta e limpa, né? E nem todo mundo suporta esse tipo de ataque, porque não é fácil. Aí vocês vão me dizer, Gabriela, mas você está se contradizendo. Você disse que os moderados estão constrangidos, mas você continua fazendo os vídeos e falando o que você pensa. Ok, mas vamos pontuar algumas coisas importantes. A primeira delas é, eu não concorro e nem pretendo concorrer a um cargo público, então eu não preciso usar as redes para buscar voto. Segunda coisa, eu tenho uma base ampla de seguidores que confiam em mim e partilham as minhas visões, e por isso eu agradeço muito a vocês que estão aqui comigo. Eu tenho mais de uma frente de trabalho e uma formação tradicional que me dá a segurança dessa outra via possível. Em resumo, eu tenho a prerrogativa de desagradar os histéricos e não me amedronta ser excluída da turminha. Nossa, desagradar os histéricos. Desagradar os histéricos. É bom que essa linha de raciocínio não debate qualquer coisa, né? É como se o problema fosse comigo. É como se o problema fosse com essas pessoas que discordam, que encontram esses furos argumentativos e falam, não, é muita radicalidade, não é uma análise ponderada. Você viu que em nenhum momento foi trazida a ideia
de discordância da ideologia dominante, discordância da produção histórica. Por quê? O que foi trazido, né? Por que você continua? Porque eu tenho uma base ampla de seguidores, porque eu tenho uma formação, porque eu não me importo de ser criticada pelos histéricos. Sobre quem que é esse trabalho? Isso não é um trabalho político. É um trabalho de ego. É um trabalho sobre o eu. É um trabalho sobre uma pessoa. Sobre a visão da pessoa. Que é produzir view. E tudo bem a pessoa ter essa visão e partilhar dessa ideia. Tem problema, né? Quer dizer, a gente sabe que tem problema, mas fingir que não tem. Vamos fingir que não tem. O problema é você dizer que você faz isso em nome de uma neutralidade, em nome de uma análise ponderada, seja lá o que isso signifique. Além disso, eu estou absolutamente segura das minhas posições políticas e da minha estratégia de comunicação. Mas será que é assim para todo mundo? E é natural que não seja assim para todo mundo, porque nem todo mundo trabalha com isso, com comunicação, enfim, como eu faço. Então é natural que as pessoas não saibam muito sobre o assunto, não tenham pensado na estratégia de posicionamento, de repente elas aparecem ali, falam alguma coisa e tomam uma paulada, você fala, bom, tchau. Nas minhas conversas com vocês pela... Claro, porque afinal de contas, né? Afinal de contas, não é dar um microfone na boca da pessoa e falar, fala aí. Não dá, gente, desculpa. Não dá. Não dá pra você colocar sua cara na internet e produzir conteúdo sem ter um mínimo de conhecimento. Ou um mínimo de análise material, assim. Não tem como. E estar na internet é isso aí. É ser achincalhado. Faz parte, velho. Mas é só através do conflito, do debate, que a gente evidencia as tensões discursivas, ideológicas e materiais da sociedade. É só através disso. Por isso que eu adoro ganhar hate. Adoro ganhar hate. Sabe por quê? Porque o hate mostra essa tensão no ar. Que essa tensão está sendo produzida e vislumbrada onde eu estou fazendo a coisa. E é sobre isso. É sobre evidenciar essas contradições. Evidenciar esses elementos. Nossa, redes, mano. e também nas minhas conversas fora das redes, sempre fazendo a ressalva do recorte, claro, porque eu estou analisando a minha bolha. A minha percepção é que tem muito moderado adaptando o discurso para não ser excluído. Ou repete 3 ou 4 coisas caras ao grupo do qual fazem parte a maioria dos seus conhecidos, para ser aceito, ou se abstém do debate. Tem também quem precisa operar bem nas redes para, por exemplo, a partir da maior visibilidade, conseguir negociar um espaço profissional melhor. E não tem nenhum julgamento aqui, tá? Tem só constatação. A questão é que essa minha percepção tem sido reafirmada pelas pesquisas. A moderação, o falar baixo, o explicar seus argumentos com calma, o ouvir o contraditório com interesse, o legitimar quem pensa diferente está com uma reputação baixíssima. Mas olha que interessante. Segundo uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva, 8 em cada 10 brasileiros acreditam que a sociedade está polarizada sobre assuntos políticos. Só que quase 70% dos brasileiros não se identificam fortemente com nenhum dos dois lados dessa polarização. Mas quais que são os lados dessa polarização? A gente está falando da polarização dentro da institucionalidade política. A gente está falando de uma polarização que está ligada a determinados grupos partidários. Mas o que ela está chamando de polarização? O que ela está chamando de polarização? Ah, e isso, né? Não tem nenhum julgamento. Mas o meu argumento é da linha moral. Que é difícil, né? Baita polarização essa. Direita, centro-direita. Centro-esquerda. Tá generalizando tudo a partir dessa pesquisa que não revela a profundidade do negócio. Por que os brasileiros não querem discutir política? Porque há despolitização. Mas não há despolitização porque as pessoas não querem aceitar o conteúdo neutrão, de ouvir com os ouvidos abertos. Claro que a gente tem que promover o diálogo. Claro que a gente tem que fazer essa promoção. Mas fica foda, né? Você vê que não há promoção do diálogo. Mano, é só ver, né? O quanto a galera reclama desses produtores de ciência do Twitter, da internet, que ao serem indagados e questionados, bloqueiam as pessoas no Twitter. Por exemplo, o vídeo lá do Leão e da Nilce que eu fiz, a Nilce me bloqueou no Twitter. E eu nem conheço ela. A troco do quê? Por quê? Baita debate esse, hein? É muito legal quando esse debate tem que ser feito por uma linha, que é a linha da esquerda radical, dos comunistas, mas não tem que ser feito pela outra. Porque se você questiona, você é muito radical, você tá sendo muito emocional, você é um histérico. Muito ego e pouca humildade. Muito ego, muito ego. Ou seja, o brasileiro reconhece uma divisão, mas ele não se reconhece nela. Ele não quer um lado ou outro. Vocês imaginariam esse número? Ele não quer um lado ou outro. De qual política a gente está falando? A gente está falando de discussão política? A gente está falando de institucionalidade? Do que a gente está falando? Do que a gente está falando? Por aquilo que as redes nos mostram? Não, né? Exatamente. A nossa percepção está viciada. Não é porque a polarização aparece mais que ela, de fato, é maioria. Em vez de se identificar plenamente com um dos lados dessa disputa, esse grupo de brasileiros, repito, quase 70%, tem as suas próprias definições sobre si. Por exemplo, os termos que geram maior identificação entre os brasileiros são os termos cidadão de bem, anticorrupção e antirracista. Viram? Dá para colocar essas pessoas nas caixinhas que vocês estavam imaginando? Ideologia é um assunto muito mais complicado do que parece. A gente vai continuar falando sobre isso porque é importante, são muitas as nuances que se perdem no debate do dia a dia.
E a gente vai começar a falar mais disso aqui no canal. Mas vocês percebem essas afirmações tão vagas? Termos que podem ter significados tão distintos? As pessoas que se identificam mais fortemente com um dos extremos são as que mais se sentem confortáveis falando sobre política. E dentre as pessoas... Mas confortáveis por quê? É uma linha muito genérica. Afirmações vagas. O que está sendo dito aqui? Ah, não. 70% dos brasileiros. Aonde que foi feita essa pesquisa? Qual que é o recorte dessa pesquisa? Quantas pessoas foram entrevistadas? 70% dos brasileiros? Porra, é gente, hein? Baita pesquisa. E é isso, né? Nossa, ser antirracista é um negócio ligado a uma ideia extrema, né? A uma conceituação extrema, radical. No centro, metade se abstém dessa conversa. Nunca expõe a sua opinião política, principalmente as mulheres. Olha quem a gente está perdendo no debate. A gente está perdendo essas pessoas mais ao centro. As pessoas que não têm uma caixinha ideológica fechada, que se identificam com um pedaço daqui, outro dali, e que sentem que se elas expuserem essa complexidade das suas crenças, ou eventualmente uma contradição, ninguém vai entender, ou pior, elas vão ser rechaçadas, vão ser atacadas. E vão ser mesmo, tá? Eu sei. Só que se todo mundo que está nesse lugar conseguir perceber que existe legitimidade nesse espaço, a gente ganha. Ganha. Isso mesmo que eu quis dizer. Afinal... Complexidade das crenças pessoais. Mas essas crenças pessoais dessa galera, elas vêm de onde? Não existe uma ideologia dominante que produz crenças pessoais que são naturalizadas como cultura? Não existe isso. Essa ideia vem de onde? Do nada, do vazio? Uma pessoa ponderada, a linha do raciocínio, blá blá blá, ela reproduz o discurso da ideologia dominante. É isso. Ela reproduz esses discursos de ideologia dominante. Por isso aí, por que as mulheres não falam de política? Porque elas são cerceadas nesse espaço do Twitter. E não porque existe um processo de opressão material que exclui elas dessa linha. É exatamente isso. Exatamente isso. Para ser ponderado, você tem que seguir a cartilha da ideologia dominante. Você não pode fazer a defesa do socialismo real. Não pode. Porque é uma defesa emocionada e histérica. A gente quer mais gente no debate político, não é? Não só quem pensa como a gente. Ou a gente tá falando isso só da boca para fora? Mas gente como, né? Claro que a gente precisa que as pessoas adentrem no debate político, mas não ao custo da qualidade desse debate. Não é um qualitativo versus quantitativo. Por isso que o trabalho de militância, o trabalho político, ele é fundamental. Porque a gente quer pessoas... Nosso lado do debate político. Ai, mas é o lado. É o lado. É o compromisso histórico. É o compromisso que você faz com a classe que você está dialogando. Eu quero gente dentro do debate comunista. Eu quero gente debatendo. Para mostrar para essas pessoas quais são as contradições materiais que estão dadas na nossa realidade. Porque é o lado que eu optei por escolher. Que eu optei por escolher? Não, porque eu optei por defender. Que é o lado da defesa de uma nova sociedade. De um novo mundo. E não incluir a pessoa no debate a partir de pensamentos rasos, de afirmações que não têm lastro na realidade, que não têm fundamentação material, ou que reproduzem o discurso da ideologia dominante. Porque a ideologia dominante, dessa ponderação, dessa racionalidade, é essa daí, que naturaliza o racismo, que naturaliza as relações de exploração, que naturaliza a meritocracia. É esse lado que eu quero fazer parte? Não é esse lado que eu quero fazer parte. O lado que eu quero fazer parte é do reconhecimento, da necessidade e da urgência de pensar num outro mundo. Porque é isso, ou a destruição, ou a barbárie. Só um segundo, eu vou até pegar uma água porque eu tô... Mano, tô alterado, velho, tô puto. Pera aí só um segundo. Eu, de fato, acredito que política é para todos mesmo. E eu vou conectar dois assuntos aqui, mas já vocês vão entender, garanto. Desde o começo da invasão russa na Ucrânia, que fez 50 dias na semana passada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aglutinou em torno de si uma enorme simpatia. Eu não tô falando que ele era um presidente perfeito. Aliás, eu acho que nenhum de nós tem a compreensão suficiente dos detalhes da política ucraniana para fazer uma avaliação do Zelensky em tempos de paz. Eu não tenho. Então eu vou partir... Ah, pronto. É isso. Se você não tem, ninguém mais tem. Nossa, é muito lamentável, velho. Não dá pra fazer um juízo de valor de um cara que não dissolveu os batalhões neonazis na Ucrânia. Ou que tá dando arma pra civis combaterem soldados russos. De uma compreensão de que ele cometia erros e acertos. Só que desde o final de fevereiro, ele não é mais um presidente em tempos de paz. E enquanto presidente em tempos de guerra, ele se recusou a fugir da capital ucraniana, Kiev, mesmo sabendo... Kiev. Eu gosto dessa brisa liberal de ter que mudar o nome de como se pronuncia a capital pro nome local. E isso só se aplicar à Europa, né? Sabendo que ele era um alvo preferencial do exército russo. Ele tá tentando negociar armas, munições, sanções, o que ele puder, para tentar salvar o país dele numa situação que todo mundo sabe que é quase impossível. Nossa, tá passando um pano pro Zelensky, velho. Pro Zelensky. Legitimando as ações do cara, velho. Nossa, meu Deus do céu! Nossa senhora, velho. A Rússia é muito mais poderosa que a Ucrânia.
mas os ucranianos estão resistindo, o que demonstra a força e a união do povo ucraniano nesse momento. Uma mensagem de que eles se recusam a não existir. E demonstra também a união que um líder pode trazer em situações como essa. O Zelensky foi um presidente improvável, um comediante, um ator, eleito na onda antipolítica. Embora ele tenha sido eleito com mais de 70% dos votos, ninguém fora da Ucrânia colocou muita fé nele. Hoje, essa percepção mudou. Os ucranianos, mesmo aqueles que não gostavam do governo dele, estão apoiando essa resistência. E as democracias ocidentais... Estão apoiando a resistência? A popularidade do Zelensky despencou. Despencou. Ela tá passando um pano pro Zelensky, velho. Não é possível. Olha o tipo de racionalidade aí. Olha aí o pensamento racional, que alegria. Você não leva em consideração que o cara tem associação direta com o batalhão neonazi, de que ele é um herói nacional. Legal, você pode colocar nesse eixo aí de pensamento também Stepan Bandeira. Pode botar ele também. É uma boa, né? Você pode botar, sei lá, né? Você pode botar o Winston Churchill como um herói nacional, que era um colonizador filho da puta, né? Mas isso aí ninguém precisa saber. É aquela coisa, construindo um herói, mas um herói pra quem? E a partir do quê? Olha que lógica rasa, velho. Olha que lógica que não simplesmente não leva em conta nem a materialidade das ações do Zelensky, então é a reprodução da mídia hegemônica, e não leva em consideração as decisões políticas dele enquanto político. Que não conseguiam concordar em quase nada há anos, acharam nele uma espécie de herói. Gabi, como assim você tá falando que ele é um herói? Eu não tô falando que ele seja de fato um herói, galera. Bora com calma aí. Até porque esse tipo de avaliação a gente deixa pra história com um H maiúsculo decidir. Ah, não. Pra história com H maiúsculo decidir? Que história com H maiúsculo? A história não decide nada não, Gabriela. A história não decide nada. Esse papinho aí de que a história vai julgar, a história vai absolver, a história vai perdoar. A história não faz porra nenhuma, velho. Faz porra nenhuma. Quem faz são as pessoas. Cabe às pessoas decidir isso, não a história. E as pessoas é o projeto em que elas estão alinhadas. A história não é um sujeito, cara. Aí você fala, não, mas o Zelensky promoveu a união do povo ucraniano, a resistência, não sei o quê. Mas eu não tô falando que ele é um herói. Olha como a mensagem subliminar entra nisso. Mas ele se coloca no papel de herói. Um herói para moderação. Porque ele se coloca em contraposição ao vilão autoritário. Estão vendo onde eu quero chegar? Nessa avaliação importa menos o que se é, mas aquilo que se representa. A gente tá falando de símbolos. Não é possível. Não. Não importa o que ele é. Quem que é o vilão autoritário? O Putin? Ele é um autoritário mesmo. Putin é um arrombado. Ele não é legal. Vai falar que é o bom contra o mal? Tá maluco, velho. Que isso? Não, para! Nossa, eu perdi 3 anos de vida vendo isso aqui. O outro lado, o lado que bombardeia cidades cheias de civis, que bombardeia um teatro que servia de refúgio para mulheres e crianças na cidade de Mariupol, o lado que mata civis desarmados e com os braços amarrados, como a gente está vendo nas cidades ao redor de Kiev. Esse lado é a falta completa de moderação. Que isso, velho? Não, para. É uma guerra, velho. Entendeu? É um conflito. É uma merda. Porque quem tá morrendo são os filhos da classe trabalhadora. Mas quem tá mandando os ucranianos ficarem no país não é o Putin, é o Zelensky. Puta que pariu, velho. A guerra civil que tá rolando há anos. 8 anos no Donbass. Apoiado por grupo neonazista, cara. O maluco condecorou um cara neonazista. Ele tá mandando civil ficar e se armar pra lutar contra a gente com fuzil, com treinamento militar. Tá fazendo discurso no parlamento da Grécia, bonitinho, e o caralho a 4, e mandando o maluco do batalhão de Azov falar. Isso é ser moderado, velho. Isso é ser o símbolo da moderação. Não. É isso, né? Pronto. Vestir a camisa do histérico. Porque eu tô absolutamente incrédulo com isso, velho. Eu não consigo acreditar nisso. Olha o quanto esse discursinho liberal de racionalidade, de pensamento, né? Assim, né? Não, uma análise ponderada. Olha onde isso leva, velho. Pra você fazer uma análise dicotômica dessa. Quando você pontua, vamos lá. Quando você coloca o Zelensky como um herói, um mocinho, né? Um símbolo, uma representação da moderação. E o Putin como um vilão, o que você tá fazendo? Você está pensando emocionalmente. Você está pensando emocionalmente, guiado pela ideologia dominante. Que racionalidade é essa, velho? Que racionalidade é essa? O povo russo e o povo ucraniano estão sofrendo nas mãos de um ditador que já perdeu a vergonha há muito tempo. E se de um lado a gente tem essa figura compreendida como a de um extremista cruel, por contraste, no outro, a gente vê a moderação. A defesa dos valores democráticos, a luta pela existência, um país que não agrediu ninguém. Homens e Mano, não dá, velho. Não dá. Ela tá ignorando a história.
O que aconteceu na Casa do Trabalhador, em Odessa, com gente do Pravi Sector, que era a galera que o Zelensky condecorou, né? Eles atearam fogo no prédio e tinham membros esperando do lado de fora, atirando nas pessoas que saíam do prédio. Atirando em mulher grávida. Teve gente que foi tentar sair do prédio, pular e morreu. Isso é moderação. Aí o cara entra. Ah, mas isso não aconteceu no governo dele. Aconteceu fora do governo dele, por um grupo de milicianos que foi absorvido pelo Ministério do Interior. E ele dissolveu isso? Baita moderação, hein? Mano, eu tô... Mulheres que sem nenhuma experiência militar se voluntariaram pra defender as sociedades. Que lindo. Cheio de sol negro, de suástica. Lindo, lindo, lindo. Que chegou ao poder no movimento de contraposição à política tradicional e tá carregando essa mensagem. Então Zelensky pode até não chegar a ser um herói quando a história for contar esse episódio lá na frente. Mas ele se colocou nesse espaço do heroísmo nesse momento. E as democracias ocidentais estavam com tanta sede por um herói, porque estavam constrangidas nessa dinâmica que a gente descreveu antes, que elas colocaram ele lá também. O Zelensky já falou com o Congresso americano, com vários parlamentos europeus, com o Conselho de Segurança da ONU, enfim, tudo levando a sua mensagem pedindo ajuda. Mas ele entrou em mais lugares além dos fóruns políticos tradicionais. Deram espaço para o Zelensky até a premiação do Grammy. Por quê? Olha, você achar que ele ter esse espaço significa que ele é reconhecido notadamente como um herói? Não. Aí a falta... Aí, não. Não, só não. Talvez ele seja reconhecido como um herói por um outro motivo. Porque a ideia dele é uma ideia que agrada às classes dominantes que chamam ele para esse tipo de evento. O que significa, materialmente, um cara como o Zelensky ser chamado pro parlamento, pro Grammy, homenagem, daqui, aqui e ali? Sabe o que isso significa? Que o mundo relativiza nazismo. Talvez porque essas potências ocidentais, surprise motherfucker, o que elas são? O que elas são? Hein? O que elas são? Um presidente de um país que até ontem pouca gente sequer tinha noção do que rolava lá, ganhou tanto espaço. Provavelmente porque essa mensagem tocou num lugar das pessoas que já estavam incomodando. Todo mundo que estava se sentindo pressionado pelos extremos, pelo excesso, viu um cara de camiseta verde, pedindo por democracia, numa cidade em ruínas. Em contraste com um ditador de casaco caro, falando num estádio lotado e pensou, pô, tá aí um símbolo. Na moderação, os radicais perdem, os histéricos perdem. Tem muita gente desesperada pelo respiro que ele apresenta. E essa galera que se via moderada e estava sendo chamada de em cima do muro, de covarde, viu aí a chance de conectar a mensagem de moderação a uma mensagem de força e coragem. Eu não consigo nem mais comentar isso, velho. O Zelensky, como vocês sabem, é um ator, um homem do palco, e ele soube entender o seu papel muito rapidamente. Ajuda muito quando o ator político sabe que aquele é o papel mais importante da sua vida. Ele encarnou que as pessoas precisavam dele. Ele citou Shakespeare e Churchill para o parlamento inglês. Ele falou de Martin Luther King para o Congresso americano. Ele entendeu o seu papel e está conseguindo exercê-lo muito bem. Ou seja, ele é um oportunista filho da puta, né? Porque você imagina o Martin Luther King ser citado por um nazista que nem o Zelensky. Ele pensa muito em para quem ele vai proferir o discurso. A democracia liberal está em crise há anos. Essa frase já virou até clichê, né? Como as democracias morrem? Elas morrem porque a gente deixa elas morrerem. A gente deixa que o impulso antidemocrático que existe em todas as sociedades se espalhe. Nós deixamos de ser democráticos nas nossas vidas particulares. Uma guerra como a da Ucrânia nos lembra que tem gente, sim, disposta a lutar pela democracia, mesmo que cheia de defeitos. Que democracia é essa, velho? Impulso antidemocrático. Olha, a democracia liberal está em crise. Sabe por quê? Porque ela produz um tipo de sociedade que naturaliza um cara como Zelensky. Naturaliza ou heroifica alguém como Churchill. Que naturaliza, que torna normal a heroificação de alguém como Barack Obama, que mandava drone para a Síria. Essas ditas democracias liberais, elas são democráticas também na África, na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina. Elas têm esse papel de moderar. Sabe por que as pessoas estão com impulsos antidemocráticos cada vez maiores? Porque a democracia liberal sempre foi e sempre vai ser um sistema político criado para senhores, que funciona para senhores, que dá liberdade para a burguesia, para os empresários, para os latifundiários, para uma classe rica, para uma classe média, quiçá alta, porque todos os dias, alguém morre de fome dentro da democracia liberal. Isso é ser livre? Alguém tem que pegar um trampo precarizado para não morrer de fome. Isso é ser livre? Quem aguenta isso? Quem aguenta isso é ou alguém que está imerso em ideologia dominante, e justificável, né? Afinal de contas, o domínio não pode ser só material, ele tem que ser ideológico também, né? Ou é conivente com esse tipo de ação, ou simplesmente quer sobreviver. Não há possibilidade de existência da classe trabalhadora de forma digna na democracia liberal, sem a existência de um movimento comunista que tensione isso. Tudo que a gente tem, voto, lei trabalhista, limite de horas de trabalho, todos os direitos que nós, do populacho, temos, foi conquistado graças à luta de extremistas, de gente que questionava a moderação,
de gente que olhava para o parlamento inglês no século XIX, como os cartistas, e falava, não, a classe trabalhadora tem que ter direito a voto. De pessoas como na Europa do século XIX, como nas nações africanas e asiáticas da década de 50 e 60 nas guerras anticoloniais, queria mais a moderação. Não queria mais essa democracia que esses países levam, né? Democracia pra quem? Pra quem? A qual custo? Que é isso, né? Acho que democracia é votar. Eu vou votar, é democrático, pronto, acabou. É uma parte importante? É uma parte importante, mas não é isso não, né? Liberdade não é só poder falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, ser ponderado. Vamos lá, essas conquistas, que nem mandaram aqui, essas conquistas só existem por causa dos histéricos. As feministas já foram histéricas, né? Os negros que lutaram por direitos civis já foram histéricos. Os bolcheviques eram histéricos. As pessoas das colônias que vão lutar pela libertação eram histéricos. Eram mesmo. E talvez a gente deva assumir mais esse lado emocional mesmo. Talvez seja importante. Porque essa asepsia desse discurso só produz conivência com a destruição, com a eliminação sistemática. A mensagem da moderação, a mensagem da democracia liberal, em que você pode discordar sem ser inimigo, que tem espaço para minorias e maiorias, era algo que muita gente precisava e por isso vem repercutindo tanto entre nós. Os moderados que estavam se sentindo para baixo nos últimos anos acharam alguém para se inspirar e por isso o Zelensky virou quase um ícone pop. É só ver como as pessoas exploram a imagem dele. Eu sempre converso com vocês aqui sobre narrativas. Elas são muito importantes para a gente entender a política, mas elas são, na verdade, importantes para a gente entender as pessoas também. As nações são criadas com as histórias que a gente conta sobre elas. Os ucranianos estão contando uma história sobre eles agora. Uma nação que se recusa a desaparecer frente ao vizinho invasor poderoso. É muito bom porque é como se essa narrativa fosse produzida só pelo lado da defesa ucraniana, né? Aí eu pergunto, na democracia liberal, as comunidades que moram nas periferias, de trabalhadores, trabalhadoras, negros, negras, as comunidades indígenas, elas podem falar? Elas têm direito à discordância? Elas têm esse direito? Que espaço para a minoria? Quantas mulheres tem no Congresso Nacional? Vamos falar de institucionalidade. Não vamos longe. Vamos falar do próprio sistema burguês, da democracia liberal brasileira. Quantas mulheres tem no Congresso? Quantos negros tem no Congresso? Qual que é o percentual de pessoas que está presa no Brasil hoje, entre negros e brancos? Qual que é o percentual de pessoas que espera julgamento, que foi preso e está esperando de forma injusta há décadas, porque o sistema penal brasileiro é um sistema não só ineficiente, mas é um sistema racista? Essa é a herança da democracia liberal? Essa história vai marcar o futuro daquela região, mesmo se a Ucrânia, no final, perder a guerra. E lógico, eu quero aqui deixar a ressalva de que uma narrativa não é necessariamente a realidade. Ela é um jeito de você contar a história. Aliás, a gente podia falar, né, sobre narrativa e realidade, dá para fazer um vídeo inteiro, enfim. A narrativa de heroísmo do presidente ucraniano tem muitas armadilhas. E se ele perder o bonde da moderação? Numa guerra, coisas horríveis acontecem e violências são normalizadas. Não deveria, mas acontece. Colocar alguém no pedestal é quase sempre uma receita para dar errado. E a pessoa tá fazendo o que agora? Só pra eu entender, assim. Mas na narrativa de que existe gente disposta a combater o extremismo com coragem, também vai permanecer. Principalmente porque tem bastante gente desesperada para que a moderação entre de novo na moda. O imprescindível é a gente ter consciência do papel das narrativas e daquilo que a gente pretende atingir. A tarefa de defesa da democracia é urgente. A França foi às urnas na semana passada. O atual presidente, o centrista Emmanuel Macron, chegou pouco à frente da candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Eles vão reeditar o segundo turno das últimas eleições por lá. Só que agora, a Le Pen tem mais chance de ganhar. E isso porque ela conta não só com o próprio eleitorado, que se consolidou nos últimos anos, como com parte do eleitorado do candidato da esquerda mais extrema, o Mélenchon. Sim, é isso. Parte dos eleitores do candidato... Informação retirada do nada, né? O candidato da esquerda preferem a candidata de direita do que o cara de centro. Entenderam? Para os eleitores da Le Pen... Mas informação de onde, né? CPTK total. E do Mélenchon, o Macron é visto como um elitista, pró-União Europeia demais e populista de menos. O Mélenchon diz que nenhum voto dele deve ir para Le Pen, mas ainda não apoiou o Macron oficialmente. Se acabar não fazendo isso, o discurso dele é mais ou menos como ir para Paris no segundo turno e lavar as mãos, só que no caso dele, já estando em Paris. Gente, desculpa, foi uma piada. Os ciristas aqui podem ficar tranquilos, já vou fazer a ressalva que o Ciro diz que votou sim no Haddad e atribui a vitória do Bolsonaro ao antipetismo. Tudo em paz. Ainda manda uma piada merda, velho. E você vê, né? Como se o cara fosse obrigado a recuar da pauta dele pra poder apoiar o Macron, que é um outro arrombado. E achar ruim. Horrível. Horrível. Pavoroso, velho. Pavoroso. Mesmo se o Macron, pilão tá ali rindo, né? Mesmo se o Macron conseguisse se equilibrar e repetir a vitória de 5 anos atrás, os mandatos na França duram 5 anos. Isso não muda o fato de que foram os extremos que pautaram essa eleição. E isso acontecer no país que criou a democracia moderna é assustador. Os moderados estão mesmo precisando melhorar sua mensagem e se colocar com mais coragem, se expor. Se aquilo que os moderados precisavam era dos dados, consultem essa pesquisa do Locomotiva e vejam que aquilo que as redes nos mostram
não é a vida real. Uma pesquisa feita declarou que 70% dos brasileiros... Quantas pessoas foram entrevistadas por isso? Quanto que isso representa de realidade da classe trabalhadora? O que é uma pessoa moderada? É alguém que faz coro com a ideologia dominante. Essa é a real. Aí cabe você aí que tá me assistindo, me ouvindo, sei lá, olhar de qual lado você tá da história. E olha, a democracia liberal produziu muitas coisas. Mas o que a classe trabalhadora tem foi produzido por ela. Pelos histéricos. Que é isso, velho? É inacreditável. Eu acho que esse tá no top 3, assim, de coisas ruins que eu assisti. Esse vídeo conseguiu me deixar estressado. Não foi um vídeo do Rafael Lima do Ideias Radicais. Não foi um vídeo do Brasil Paralelo. Não foi um vídeo do Olavo. Não foi. Loucura isso, né?